E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Júnior na Lata. Hoje, continuando a temporada de discipulado, eu tenho convidadas aqui e vamos falar sobre discipular e ser discipulada, ter uma conversa aqui. Então, sejam muito bem-vindas, Bruna e Gabi, pastora Gabi lá na Zion. Bruna, ela é líder... Agora eu sempre esqueço, é Flow, right? Flow. Líder do Flow, é que são os adolescentes, gente. Às vezes eu tenho dificuldade de lembrar qual que é. Líder do Flow lá na Zion e tem caminhado comigo já há um tempo. E a gente vai fazer uma conversa aqui bem especial. Então sejam bem-vindos, se vocês quiserem falar alguma coisa. Não, primeiro que eu tô muito feliz. A gente já teve uma primeira conversa, um primeiro podcast. Espero que você já tenha escutado. Inclusive, temporada Mulher Real. Volta aí uns pra trás, dá uma ouvida. Que foi muito boa a conversa, né? Foi muito Inclusive, gente, foi a conversa que despertou a gente fazer essa temporada aqui. verdade, Devo dizer. Então. Devo dizer, foi aquela sementinha. Porque todo mundo falou assim, não, essa questão de discipulado, parará. Então estamos aqui, fruto daquela conversa. Ai, que delícia. Foi muito bom. Então, foi um conteúdo muito bom. Então, continuem assistindo, escutem o que passou. E agora eu tô muito feliz de poder contribuir de novo e estar aqui com vocês, com uma pastora maravilhosa. Pastora incrível. Nossa, pastora. E uma futura pastora aqui, né, gente? Amém, gente, ó, recebo. Muito feliz, obrigada pelo convite. E agora, assim, especial, né, que estamos em Recife. Em Recife. E deixa eu falar, gente, tá um calor hoje. Hoje Um calor, se eu abanar, não se assuste, mas tá muito quente. Agora o Nordeste chegou. Mas o que chegou? O que tá chegando também, ó? Natal. Christmas. Entendeu? Falta a musiquinha. Faltava uma musiquinha, quem sabe a gente põe na edição. Dá pra pôr na edição, produção? Acho que a gente pode pensar. Tudo é possível que né? Mas ok, vocês querem falar mais alguma coisa sobre essa questão do que a gente vai falar hoje? Ou a gente já entra... Eu acho que a gente recebeu muitos feedbacks daquela conversa. Então, eu acho que hoje vai ser realmente uma parte 2, assim. Sim. De aprofundar um pouco mais em alguns temas que o pessoal tinha comentado, marcado. E o legal é que bati aqui. Esse podcast que a gente gravou da última vez foi tão legal que vieram alguns meninos da Zion falar comigo. Falaram assim, olha, a gente sabe que é mais focado pra mulheres, etc. Mas quando a gente viu o título discipulado, eu tô liderando meu link agora, né? Que são os pequenos grupos. E eu quero aprender a discipular as pessoas melhor. E eu gostei muito da conversa. Então isso foi tanto pra mulheres quanto pra homens. Então se você aí tem um amigo que precisa aprender a ser um melhor discipulador, compartilha já o podcast passado e esse que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Eu acho que o discipulado, ele é um assunto muito abrangente. Não é por isso que tá fazendo uma temporada só disso. E ele é um assunto que tem muita dúvida. Então a gente sempre surge uma dúvida, mas como é ser discipulado? Como que eu discipulo? E fazem formatos diferentes. E no fim do dia, o discipulado, ele tá na grande comissão. Que todos, como cristãos, devemos cumprir. E de fazer discípulos de todas as nações. Então, é algo que é um mandamento quase para que a gente faça, para que a gente possa cumprir isso. Então, é um assunto muito relevante. Todo cristão tem que escutar. Então, acho que o que a gente vai falar aqui vai só acrescentar ainda mais e dar ferramenta para as pessoas poderem aplicar isso na vida, entender como a importância de eu poder ser discipulada e eu poder fazer discípulos de uma forma saudável. Sim. E é isso, assim, no fim do dia, a grande questão aqui é exatamente isso que você trouxe, é porque nós somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. E por sermos seguidores de Cristo, nós ensinamos outras pessoas também a seguirem a Cristo. Então, tem a ver com isso. E aí, a gente fala sobre o que significa você seguir. Que aí se você caiu aqui nesse episódio pela primeira vez do Júnior na Lata, ou dessa temporada, vai lá no início, porque eu falo o que não é discipulado, o que é discipulado, o que significa viver essa vida, onde que acontece, que contexto que acontece o discipulado. Porque tudo tem a ver com nós, com cada uma de nós nos tornarmos as discípulas de Cristo que devemos ser. Então, sermos melhores mulheres, melhores esposas, melhores mães, no caso de nós duas, por exemplo, que somos mães já, e a Bruna que será uma mãe, mas você ser a melhor discípula de Cristo expressa em todas as áreas da sua vida. E tem a ver com isso, crescer em discipulado, crescer em qualidade de discípula de Cristo. E a gente tem a oportunidade, como família, como corpo, uns ajudarem aos outros, uns instruírem aos outros. Então, vamos já começar aqui falando sobre os dois aspectos aí do discipulado, que existe o discipular e o ser discipulada. Se vocês, meninas maravilhosas, que eu discipulo, puderem trazer, assim, apontar algumas coisas da diferença de discipular e de ser discipulada. Primeiro, eu fico pensando que
eu aprendi, né, com você, essa questão do discipulado, enfim, traumas anteriores, passado em outras igrejas, enfim. Eu achava que o discipulado, ele era muito sobre controle. Então, quando entrei na Zion lá atrás, eu falava, não quero ninguém sabendo da minha vida, não quero prestar conta pra ninguém, não vou submeter a ninguém, porque assim, eu não quero ninguém manipulando ou controlando a minha vida. Então, eu tinha essa falha, esse machucado, né? Enfim, então, vim dessa forma e falei... Aí eu comecei, o Espírito Santo começou a falar comigo, eu não posso entrar nessa caminhada sem ter uma pessoa que esteja me acompanhando, com um líder espiritual. Por mais que eu tivesse casado e casei muito bem, glórias ao Senhor. Graças a Deus. E meu marido, pude contar muito com meu marido ao longo da caminhada, o Espírito Santo começou a trazer pra mim, é a forma como a gente se linka, se junta com a igreja, né? O discipulado, ele te aterriza ali na comunidade, né? E aí eu entendi, eu preciso submeter, e isso só me fez bem, só me fez entender que como eu tiro a minha melhor versão, porque é isso, o discipulado é o ferro que afia o ferro, como fala na palavra. E aí eu entendi, tá, se eu quero me desenvolver espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, como um todo, né? Eu preciso me submeter ao processo, a discipular, a prestar contas. E aí eu entendi o valor do discipulado, que não era para manipular ou falar o que eu tinha que fazer. Não, o discipulado me levava para mais perto de Cristo. Então, você, como uma discípula, me falava, Gabi, você não é minha discípula, entendeu? Você é discípula de Cristo. E me levava até fazer corrida. Desde fazer corrida que eu falei, Júnia, pelo amor de Deus, nunca corri na minha vida. Depois corri 15 quilômetros no final do passado, nem acreditava. Mas não só isso, mas assim, espiritualmente. É jejum, é disciplina espiritual. E ao mesmo tempo, isso me faz o quê? Como eu me vi como a minha melhor versão, melhorando, eu falei, eu preciso fazer essa diferença na vida de outras mulheres. E cumprir a grande comissão. Então vira não só uma obrigação, mas um prazer. Porque como você vê o efeito, a diferença na sua própria vida, você fala, eu preciso fazer isso para as próximas meninas. E aí vai, e daí vai. E daí também tem os filhos também, porque é outro discipulado. Sim. Né? Você é uma discipuladora de pequenininhos que... daí outro, e esse discipulado com os filhos também te ajuda no discipulado com as meninas, com as mulheres que você está desenvolvendo. Então é isso, enfim, o discipulado ele te faz completa, e ele te faz agregada, ele te faz engajada, ele te conecta na igreja. Então, para mim, a grande diferença é essa. Você aprende com a discipuladora a submeter e a se desenvolver, e você aprende com as pessoas que você está discipulando a como você passar esses ensinamentos e a desenvolver outras pessoas. Acho que, pegando o teu gancho, Gabi, você falou que você veio de um contexto desafiador, né, de antigamente. Eu vim com uma folha em branco. Sou a primeira cristã da minha família. Então, pra mim, eu aprendi o que era discipulado ali, na Bíblia, entendendo. Eu não tinha absolutamente nada por trás. Nunca tinha ouvido ninguém falar de discipulado, nada. E era engraçado, porque quando eu comecei a ter contato com o evangelho e lendo ali a Bíblia, principalmente nas primeiras vezes, eu olhava aquilo e falava, cara, eu preciso compartilhar isso com todo mundo. Todo mundo precisa saber desse negócio que tá aqui, desse poder que tá sendo transformador. E eu preciso passar isso pras pessoas. Seja pra pessoa que tá na rua, mas também pras pessoas que estão aqui ao meu redor. Então, eu lembro que eu comecei a cuidar de pessoas sem saber o que era exatamente um discipulado. Então, e foi engraçado, chegou num ponto que eu tava cuidando de tanta gente. Eu falei, mas o que eu tô fazendo? Não tem uma ordem, não tem um como, etc. E aí eu entendi, eu falei, cara, eu também preciso ser cuidada. E eu comecei ali, pra mim, 1º e 2º Timóteo é muito confrontador. Quando eu leio, assim, Paulo falando, Timóteo, meu filho na fé. E instruindo Timóteo, eu falei, eu preciso de um Paulo. Porque eu também sou jovem, eu também tô aprendendo, eu preciso de alguém. E eu lembro que eu orei, assim, durante muito tempo, tive bons líderes, assim, graças a Deus. E quando encontrei a Júnia foi algo muito especial, porque é um discipulado bem, assim, com ordem e decência, vamos dizer assim. Mas é algo que foi muito transformador. Então eu percebi... Fala, pessoal, o que seria essa ordem e decência aí? Tá, essa ordem e decência é um discipulado que ele não é um discipulado pensado. É um discipulado orado.
quando a Júnia vai trazer alguma coisa pra gente, não é algo que ela simplesmente virou e falou assim: não sei exatamente o que fazer, então vou fazer aqui qualquer coisa, vou pedir pras meninas orarem, ou vou pedir pra elas lerem uma passagem e falar o que elas acharam. Não, é algo pensado, é algo orado, é algo que tem uma construção. Então eu consigo hoje enxergar no meu discipulado com você, literalmente, uma construção do plano A até o plano B. Parece que existe uma linha desde o início do ano até o final do ano de desenvolvimento. Então eu começo ali com incentivo, por exemplo, nas escrituras, aí vai no esporte, aí vai no jejum. E quando você chega no final do ano, você fala assim, cara, as coisas elas foram pensadas. Eu consegui me desenvolver. Então, aquilo que a gente está sendo hoje esticada no sentido de jejum, eu falei, cara, por que eu posso ser tão esticada em jejum? Porque houve uma construção antigamente sobre o corpo. Então, eu não conseguiria fazer o jejum da maneira como eu faço hoje se eu não tivesse aprendido tanto sobre o cuidado, por exemplo, com o corpo. Então, é uma construção. Quando eu falo ordem e decência, é que as coisas são pensadas, oradas e é realmente um insight do Senhor. Então, tendo isso, eu entendi. Eu falei, cara, esse anseio que eu tive, essa folha em branco que eu era, que só queria compartilhar. Agora eu entendo como fazer. Como eu posso ser uma melhor discipuladora para as outras pessoas. Esse anseio ele não veio de mim. Esse anseio, ele veio do Senhor. E ter uma pessoa que cuida e que ensina é a melhor coisa, porque você consegue pegar esse anseio, essa vontade que você tem dentro de você e canalizar de uma maneira positiva, saudável, que vai gerar construção para as outras pessoas. Então, posso pegar uma tangente aqui? Vai falar. Não, eu queria falar uma coisa que vocês duas pincelaram, mas eu acho importante até a gente trazer aqui, frisando mesmo, que as duas falaram do trabalho 360 do discipulado. Então, não é apenas você ter uma hora semanal de discipulado que te ensina sobre a Bíblia, mas é sobre você se tornar discípula. E quando você se torna discípula, você vai exaltar a Deus no teu falar, no teu agir, no teu pensar, na forma como você se veste. Você consegue glorificar a Deus no seu corpo em diversas áreas, e na verdade em todas as áreas, não em diversas, mas todas as áreas. E isso é um discipulado completo. O discipulado, ele não é só algo de você aprender sobre a Bíblia, sobre aprender sobre um versículo. Mas é aquilo que eu falo, que eu já falei em episódios anteriores, é sobre a Bíblia ser aplicável e aplicada. Então, ela já é aplicável, mas ela precisa ser também aplicada às nossas vidas. Nós precisamos não ser apenas ouvintes de coisas boas, mas praticantes da palavra. Então, você ouve aquilo que você aprende no discipulado, mas você pratica aquilo e aquilo transforma quem você é. Te molda, como eu falei, como mãe, te molda como esposa, te molda como líder, te molda como pastora, te molda como arquiteta. A Bruna ainda é uma arquiteta, ela vai um dia estar full time no ministério, mas hoje ainda está também fora. No mercado de trabalho. Mas mesmo que fosse uma pessoa que não esteja full time no ministério ou discipulado, ele forma também essa pessoa. E eu digo que não existe lugar na sociedade que forme líderes como a igreja. Com certeza. Se a gente se dispuser a ser formado na igreja, a gente vai crescer demais e é algo completo, é holístico, é uma coisa, é bem integrativo, né? Que tá se usando bastante essa palavra hoje. Então, tudo coopera. Quando você vai para um médico mais, né, nessa vertente integrativa, mais holística, o que ele faz? Ele vai fazer um exame de sangue, mas ele quer saber dos seus hormônios, ele quer saber das suas vitaminas, ele quer também saber como é que tá a tua microbiota intestinal, ele quer saber como é que tá o teu cortisol, ele quer saber como é que estão os teus hábitos, ele quer saber como é que tá o que você come, o seu sono, tudo, porque tudo diz respeito a você. Se a gente não trata todas as áreas, eu posso até pensar, tá bom, vamos pensar, meu sono tá ruim. Então, daí você vai traduzir aqui, eu tenho ficado muito brava, muito rápido. Ou então, eu não tenho tido compaixão pelas pessoas. Ou às vezes eu falo de uma forma dura demais, entendeu? Então você tá vendo ali o problema em si. Você tá vendo que, vamos trazer pro corpo, como eu tava falando, a falta de sono. Mas a falta de sono tem um porquê. E você tem que analisar o todo para entender de onde vem a raiz e o que tá causando. Porque você pode até tomar um remédio para dormir, você pode tentar uma melatonina, você pode tentar alguma coisa ali. Só que se você não for na raiz, o que essa melatonina vai fazer por você? Ela vai te deixar dependente daquilo. Então, no discipulado, eu tô olhando e falo assim, não é que apenas eu tô sendo dura demais na minha comunicação. Por que eu sou dura demais na minha comunicação? Onde é que tá faltando o amor de Deus? Onde é que tá faltando a aceitação
de erro, até pra mim mesmo, que na maioria das vezes é isso, a gente não consegue com a gente e aí replica pro outro. Então, se eu não consigo aceitar que eu posso errar, eu tô tentando acertar, mas eu errei. Só que eu não consigo lidar com esse erro. Aí eu vou começar a cobrar as outras pessoas de uma forma muito dura, porque eu tô sendo dura comigo. Então, no discipulado, a gente vai olhar como um todo e ver a razão. Então, quando eu tô num aconselhamento, eu não tô vendo só aquilo que a pessoa tá me trazendo de uma falha momentânea ali. É por que tem essa falha? De onde ela veio? O que tá causando? E aí a gente precisa que o amor de Deus venha naquele lugar, que a palavra de Deus venha nos lavar, nos purificar, nos transformar. A gente precisa da renovação de mente que a gente vê em Romanos descrito ali. Então, é um processo completo. Por isso que essa formação do discípulo de Cristo é tão poderosa e tão impactante para a sociedade, para as nossas vidas, para a nossa vida ministerial, mas para o todo. E se a gente for... Por isso que a gente fala que o mundo não precisa de mais evangélico. O mundo, olha, ouça isso aqui, não precisa de mais cristão. O mundo precisa de discípulos de Cristo. E essa palavra, esse termo, né, cristãos, vem mais pra frente. Antes eles eram aqueles que seguiam o caminho. Eles seguiam a Cristo. E Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, é muito diferente você simplesmente ser evangélico, ou ir à igreja, ou ser um cristão. Eu sou um cristão por nomenclatura, assim como eu me identifico, do que você ser... do que você ser de fato um discípulo. Porque ser discípulo custa tudo. Custa tudo. Custa a tua vontade, custa o teu pensar. E você entrega e submete isso a Deus como uma adoração mesmo. Mas é tudo. E aí ele vem e ele é senhor de tudo. Quando você é seguidor, quando você é discípulo, ele se torna senhor de todas as áreas da sua vida. E aí é por isso que impacta corpo, impacta alma, impacta espírito. E quando a gente fala de alma, aí, minha gente, é um negócio, né? Pensamento, vontade, desejo... Tudo aquilo, todas as tuas emoções, tudo isso diz respeito à alma. Você quer fazer o seu adendo que você vai fazer? Eu ia falar, mas... Porque muitas vezes que a Bruna falou algo que ela não sabia como, né? Começou, foi descobrindo. E é muito interessante esse processo, porque a gente como mulher, que faz tudo, que engravida, vai gerando um ser humano, mas ao mesmo tempo consegue trabalhar, é super produtiva e cuida, tem esse instinto de cuidar. Muitas vezes as próprias mulheres não se deixam ser cuidadas. E é algo que eu venho até trabalhando, entendendo como a gente, como mulher, às vezes a gente cuida, a gente tem um grupo de, né, toca um pequeno grupo, um link, uma célula, mas você às vezes não se deixa ser cuidada. E o discipulado, ele vai te colocar nesse lugar da plenitude, de olhar pra mim holisticamente então eu incentivo muito, se você tá numa igreja, a buscar alguém pra te discipular, pra que você possa prestar contas, porque isso te desenvolve mesmo, assim. E eu vejo que muitas mulheres acham, não, tá tudo bem comigo. E eu era essa pessoa, eu falava, Júnia, não, eu tô bem, tá tudo bem. Aí eu comecei a entender, calma, mas não é, eu preciso começar a pedir, Senhor, som do meu coração. Sempre tem alguma coisa. E eu acho que o legal é isso, desculpa te cortar, mas só pra gente não perder. Muitas pessoas falam assim, eu não venho muito pra você, Ju, porque tá tudo bem. Aí gente, discipulado não é pra resolver problema só. Discipulado não é pra apagar fogo. Discipulado é vida construída junto. Então não vá, né, em busca de um discipulado só quando tem um problema. Porque se você chegou pra um líder na sua igreja quando teve problema, é porque aí já tá um pouco tarde, tá bom? O discipulado, na maioria das vezes, ele vem pra prevenir certas coisas. Porque quando a gente tá aqui, é o que eu falo, a gente tava aqui antes de começar, eu falei pra Bru, não dá as direções só pra quem vai estar aqui no microfone, pra pessoa em específico. Dá pra todo mundo, porque todo mundo já aprende de uma vez. Isso aqui é discipulado também. Porque nos dias que a gente tá hoje, todo mundo vai estar na frente de uma câmera, todo mundo vai falar. Então já aqui, aproveita o momento pra instruir. Isso é um discipulado, que a pessoa... Câmera tem a ver com Jesus? Sim, porque hoje você está nos assistindo por um microfone ou por uma câmera. Ou você está ouvindo por um microfone ou você está assistindo por uma câmera. Então, isso é uma forma de nós trazermos uma instrução e um discipulado bíblico pela tecnologia. E aí, se eu ensino as pessoas a fazerem isso, a gente faz de uma forma mais excelente. E quanto mais excelente, mais pessoas são alcançadas. Inclusive, se você está sendo abençoado por esse podcast, eu quero muito te convidar. Manda para outras pessoas, se inscreve no onde você está ouvindo, põe o like aí, porque quando você coloca um like, quando você se inscreve, quando você dá as estrelinhas lá, você também coloca o podcast, né, que você está ouvindo, numa posição mais
chama atenção, né? A plataforma entende que é relevante. Isso, e aí você consegue passar para outras pessoas. Exato. Então, isso também é uma forma de a gente repassar. Então, você faz isso aqui, se você está gostando, compartilha para a plataforma entender e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas. E aí, voltando, a tecnologia é uma forma da gente alcançar. E quando a gente instrui, a gente está ajudando outras pessoas a serem também bênção. E aí, isso é... Júnior, isso eu tô te ensinando a se portar na frente de uma câmera, eu tô te ensinando o que significa você se carregar de forma firme, porque se você tem certeza e convicção daquilo que tá falando, a outra pessoa, ela consegue acreditar e ouvir aquilo que você tá trazendo. Então, é bíblico, ok. Tem unção, ok. Mas o pacote também faz a diferença. E isso é parte do construir a vida de discipulado. O discipulado não é pra apagar fogo, pra resolver problema apenas. Tem essa parte? Com certeza. Mas se a gente consegue construir e ensinar para que não haja alguns fogos para serem apagados, é melhor. Tipo com os meus filhos, eu não tenho muito fogo para apagar agora, a não ser a desobediência, né? Basicamente. Ou a inveja, às vezes, ou a ira. Mas assim, eles não vão fazer aqueles que a gente determina como pegadinho e pecadão, né? Eles não vão fazer aquele pecadão porque eles ainda são crianças. Mas eu, nesse momento, eu tenho, como a Bruna era aquela página em branco, eu tenho uma oportunidade de ensinar da forma certa para que eles não passem por coisas lá na frente porque não houve o ensino certo. Isso é discipulado, o ensino correto, mesmo quando não há problema. Então não fique com essa coisa na cabeça. Aí eu vou pegar um gancho do que você falou. Você falou assim, se você está na sua igreja, procure alguém para ser discipulada. E a gente sabe, eu sei, você que está assistindo ou ouvindo, não é todo mundo que vai ter um discipulador específico tão próximo de você. Eu nunca tive uma pessoa que me acompanhou, assim, de lá, do início até agora. Nem eu tive momentos, conversas com pessoas que me inspiravam muito, que me instruíram. Mas eu não tenho uma discipuladora. É um anseio do meu coração? Com certeza. Mas aquilo não foi um impeditivo para que eu pudesse ser, talvez até a resposta daquilo que eu queria ver. Se eu não tive uma mulher pra me acompanhar desse jeito, então, Senhor, eu quero ser essa mulher pra outras mulheres. Eu não vou poder ser essa mulher pra todas. Um dos outros motivos de eu fazer essa temporada aqui é pra que, de alguma forma, eu pudesse trazer esse discipulado pra você. De novo, não sendo a sua discipuladora, porque não tem como eu discipular alguém pelas câmeras, mas tem como eu ensinar princípios de discipulado com base bíblica, né, o discipulado cristão para você, mas de alguma forma trazer isso para você aqui à distância. Só que realmente esse acompanhamento, como eu falei já, vem na igreja local. Mas aí então, talvez você esteja na minha situação, você não tem essa pessoa, você nunca teve. Como que a gente faz? Porque também não é aquela coisa de você ficar esperando, né, como a mulher virtuosa que será encontrada. O discipulado é diferente. E aí, o que vocês falariam pra galera assistindo aqui? Eu entendo essa situação. Eu passei por isso por alguma temporada, porque eu não vou ser pra sempre discipulada por você. E eu entendo que o discipulado, ele acontece por temporadas. E talvez você não tenha alguém, mas você pode se munir de conhecimento. Você pode ir atrás, por exemplo, consumir esses podcasts já é uma forma de discipulado. Consumir um livro, A Mulher Real, já é uma forma de discipulado, porque você começa a se munir. Você não teve alguém que te direcionou, mas você foi atrás do conhecimento. À luz da Bíblia, à luz da palavra, né? Então eu vejo assim, quem não tem alguém pra discipular, busca talvez um conhecimento, acrescenta, se agregue, vá atrás daquilo que o Senhor, né, como a Bruna até também foi indo atrás, até entender, talvez eu tenha que submeter, né, tive que submeter uma hora pra alguém, pedir pra alguém me ajudar, mas talvez nesse caminho de se munir de conhecimento, pode ser um caminho pra você se desenvolver. Mas aí na própria igreja local. Tem alguns exemplos. Assim, o primeiro deles, vou ser bem honesta, tá? Programa Desenvolvendo a Mulher Real. Ele vai te ajudar muito. Agora, nesse exato momento, quando a gente lançou esse podcast, o carrinho está fechado. Mas quando abrir, cara, faça, porque isso vai te ajudar muito. Não é brincadeira, assim. Eu já vi esse curso 400 vezes. Eu já li o livro Mulher Real. De verdade, acho que umas 4 vezes ele de capa a capa. Mais do que eu mesmo, inclusive. eu li algumas vezes. E assim, foi algo que mudou mesmo a minha vida. Foi um divisor de águas, isso vai te ajudar muito. Então, só um parênteses aí pra fora da igreja local. Mas dentro da igreja local, por mais que a sua igreja ela pode ser uma igreja de 50 membros ou uma igreja de 15 mil membros, sempre vai ter alguém que vai estar à frente
na caminhada. Seja na caminhada com Jesus, seja até na caminhada em relação a negócios, seja em estudos. Então, não necessariamente você precisa buscar uma pessoa que vai estar lá o tempo todo contigo. Talvez não tenha essa pessoa, mas sempre vai ter alguém que é muito bom em alguma coisa. Então, sempre vai ter a tiazinha da intercessão. Sempre vai ter. É aquela mulher que realmente ora. E talvez ela não seja o seu maior exemplo no sentido de mercado de trabalho, no sentido de filhos e etc., dependendo da fase que você tá. Mas ela com certeza vai ser um exemplo de vida com Deus. Então você pode marcar um café. Então, vou chutar, né? Vanessa. O nome da tiazinha vai ser Vanessa. Vanessa, será que você poderia tomar um café comigo? Eu queria aprender mais sobre oração. Eu vejo que você é uma mulher que ora. Eu vejo que você é uma mulher que busca a presença, que tem sempre um discernimento aguçado. Então, eu quero entender aquilo que você faz, porque eu quero mais. Então, a tua fome vai ditar muito mais o discipulado do que qualquer outra coisa que você venha fazer. Então, tá bom, aí você falou com a Vanessa sobre isso. Aí você viu que a Carla é uma mulher de negócios e você sente um chamado pra business. Cara, senta com ela, pergunta como que ela manifesta o reino de Deus através disso. Então, vai tendo cafés com pessoas que você admira. E às vezes tem pessoas que nem são da sua igreja, que é, sei lá, o pai de uma amiga sua, a mãe de uma amiga sua, que tem um contexto familiar legal, que você queira sentar ali com eles. Então, o discipulado é essa conversa, mas ele precisa de fome. Então, não tem uma pessoa em específica, vai atrás de quem tem. Fala, Senhor, abre os meus olhos espirituais pra enxergar quem são essas mulheres de Deus, essas famílias de Deus. Obviamente, não você, menina, com um homem, mas às vezes num contexto familiar, um casal pra você conversar. Mas vai atrás, sempre tem alguém que tá uma caminhadinha assim, um pouco mais avançada, que você pode receber. Essa seria a minha dica. E sirva. Não tem como você tá no discipulado se você não estiver disposto a servir a vida daquela pessoa, né? Porque assim como os discípulos estavam lá para servir a vida de Jesus, eles estavam lá para segui-lo e eles estavam ajudando Jesus no seu ministério. Isso é discipulado. Então, se você se dispõe a servir as pessoas, isso te abre portas. E aí, é o exemplo que eu sempre dou da minha própria vida, né? Afinal, tem bastante coisa acontecendo e, como são muitos filhos, sempre tem algo acontecendo com as crianças. Eu não tenho, muitas vezes, a disponibilidade de tempo de sentar e ficar 1 hora com você só conversando. Mas se você estiver disposta a vir comigo enquanto eu tô indo levar um filho no futebol, pro futebol, enquanto eu tô indo, sei lá, dar banho numa outra criança, enquanto eu tô fazendo jantar para eles, dando jantar para eles, esse momento é um momento que você pode ajudar e você pode aprender. E eu vejo, especialmente quanto mais mulheres eu converso, me encontro e faço vida, o que a gente precisa é aprender a ser mulher. E ser mulher, nesse contexto cristão e de discipulado, a gente precisa aprender a ser essa mulher discípula. E aí, essa mulher discípula, ela faz... Eu vou ler até um versículo aqui que a gente separou, que está em Tito 2, versículos 3 a 5. Se puder, depois acompanha aqui, se conseguir abrir já agora, Tito, capítulo 2. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Então, as mulheres mais velhas a ensinar o que é bom. Aí o versículo 4. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos. Olha aí. Você tá falando aqui sobre discipulado. O que é discipulado? Amar o seu marido, amar os seus filhos. Então, as mulheres que caminham comigo, elas estão aprendendo cada vez mais a honrar e respeitar os seus maridos e a cuidar bem dos seus filhos e a amar os seus filhos, mesmo que os seus filhos deixem elas. Porque hoje em dia tem um negócio assim, se ele me faz sacrificar, eu não quero... eu gosto do meu filho, mas eu não gosto da maternidade. Não, é o pacote completo, tá bom? Porque o sacrificar-se é Cristo. Tá? O se sacrificar é a essência de Cristo, é a essência de Deus. Então já mostra que é algo muito bom e muito positivo. Então, se entregar pelos seus filhos, se entregar pela sua família, viver ali dessa forma. Aí versículo 5 continua. A serem prudentes. Gente, ser uma pessoa prudente no seu caminhar, na sua fala, nas suas escolhas.
puras, a estarem ocupadas em casa. Sim, nós somos chamadas como mulheres a estarmos ocupadas em casa. Somos chamadas a cuidar do nosso lar, a fazer do nosso lar um lar bom, a fazer comida, ou talvez você tá bom, não seja a melhor das cozinheiras, mas tenha certeza de que você vai conseguir garantir uma comida para o seu lar. Você é aquela pessoa que mantém a casa organizada, em ordem, alinhada, limpa. Mesmo que você tenha alguém que talvez trabalhe na sua casa, a responsabilidade da beleza e da limpeza do lar, ela é sua. Você instrui. Você tem que ser ocupada em casa. Isso é parte de ser mulher. É parte de fazer um lar para o seu homem querer voltar. Isso é você, mulher, tem que ser ocupada em casa. Isso é bíblico aqui. A serem bondosas, sujeitas aos seus maridos. A fim de quê? A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, a sua manifestação como uma boa, decente, sábia mulher afirma, confirma e prega a palavra de Deus. Muito bom. Isso é parte do discipulado. Ju, isso aí fala sobre a mais velha ensinar a mais nova, né? Que é muito especial. Porque, realmente, a gente aprende isso no Vida na Vida. E é muito legal que quando a gente aprende, a gente começa a passar e a gente começa a ver os frutos daquilo que a gente tá passando, do que a gente aprendeu. Então, tem uma história de uma menina que ela tá comigo mais ou menos ao mesmo tempo que eu tô caminhando com você. E ela agora tá cuidando das adolescentes. Então, ela começou a discipular as primeiras pessoas, assim. E é muito engraçado ver as crises dela, que eram crises que eu tinha. Então, você vê que é um canal direto, assim. Então, ela passa pelas crises dela de começar, ela, não, mas tal pessoa não tá tão perto, eu não sei como eu faço pra me aproximar. E outra é, meu Deus, essa menina é um foguete, como é que eu faço pra lapidar um pouquinho, dar uma segurada? Então, tem várias questões que mexem dentro dela. Eu falei, cara, eu passei por isso. Então, eu consigo, é como um canal limpo mesmo, de eu passei pelos processos e eu consigo levar alguém a passar pelo mesmo processo. E é legal que quando ensina, quando eu trago qualquer exemplo, ensinamento que eu aprendi, é legal ver o fruto dela. Sim. Dela aplicando aquilo. Então, as adolescentes, desde o início do ano, desde que ela começou a discipular até agora, a gente tá aí, você que tá assistindo esse episódio, a gente já tá chegando no final do ano. E dá pra ver como as adolescentes mudaram depois que elas começaram a ser discipuladas. Como ela mudou, mas as adolescentes também estão mais apaixonadas por Jesus. Elas estão mais radicais na busca pela presença. Elas estão estudando mais, querendo passar em boas faculdades, que era uma coisa que a gente não via no início do ano. Então, sim, é muito legal, muito gratificante ver uma pessoa, algo que você aprendeu sendo passado para outra pessoa e essa pessoa aplicando e sendo bem-sucedida nas aplicações. É muito gratificante, eu acho que para a vida de um pastor, para a vida de alguém que cuida, é realmente um bálsamo, assim, de alegria ver realmente aquilo que está sendo ensinado tá frutificando. Um exemplo bem prático daquilo que você deu pra gente, que é o exercício. Eu vi ela treinando com as adolescentes. E ensinando sobre o corpo, a importância disso. E eu vi aquilo, meu olho encheu de lágrima, porque eu falei, cara, tá escorrendo. Tá escorrendo, as meninas estão aprendendo e elas vão ter um ensinamento que muita gente não teve. E elas, desde adolescentes, já estão tendo. Então, é uma alegria muito grande. Eu até me emocionei aqui. Mas uma coisa que é muito importante que a Júnia falou é... O discipulado, ele não acontece só numa reunião de um aprendizado, mas ele é por observação e ele é por serviço. Então, ele não é só uma via de uma mão só, que eu só recebo da pessoa que tá me discipulando ou da pessoa que eu tô, né, conversando. Eu não só recebo, mas eu também dou de volta. Eu sirvo a vida da pessoa. Então, é um conceito de discipulado que a gente fica, tá bom, me ensina. Deixa eu sentar aqui, manda o conteúdo, fala o que eu tenho que mudar. Mas assim, eu penso que o discipulado com a Júnia era muito eu entender, eu escutei, também isso. Não é só você falar. É você escutar a pessoa, entender o que eu vou mudar na minha vida. Aí eu vou lá, mudo lá na minha vida, trato, sei lá, mudo como eu trato meus filhos, mudo como eu trato meu marido, mudo como eu trato. E aí eu volto e falo, Júnia, funcionou, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Eu presto contas daquilo que eu recebi. Aí eu vou lá e eu sirvo a vida dela. E aí eu vejo como ela faz com os filhos. E eu falo, nossa, isso eu vou aplicar pra minha vida. Peguei lá, teve eu falei pra Júnia na caruda. Eu falei, a disciplina dos meus filhos chama PET. É igual a sua, é a mesma coisa. E é maravilhoso, é palavrinha mágica. Outro dia eu tava lá fazendo meu cabelo. O Oliver pegou, colocou umas coisas na boca. Eu falei, tira isso da boca, senão é PET. Tirou na hora. A mulher ficou me olhando e falou,
o que você falou? Que palavra mágica é essa aí que ele obedeceu? Eu falei, minha filha, você não tem noção do poder que tem essa palavra. Então, assim, o discipulado, ele é aplicado à nossa vida, mas ele tem que ser, você tem que reagir muito a isso. Eu tenho que servir, eu tenho que aplicar, eu tenho que devolver, daí, devolver. Então, essa é toda uma troca que acontece, não necessariamente num cafezinho, né? Como a gente acha que é. E outra coisa que eu acho também muito legal, muito importante do discipulado, é isso que a Júnia leu no versículo. O discipulado, ele não me consome. Vem aqui pra igreja, faz aqui na igreja. E apesar de eu servir a igreja, o discipulado, ele me devolve de volta pra minha casa, que é o meu ministério também, a ser uma melhor esposa, a ser uma melhor filha pros meus pais e honrar eles, a ser uma melhor mãe. O discipulado, ele não me consome. Então, não é... A Júnia não pega e fica, vem aqui pra igreja, deixa eu te dar coisa pra fazer aqui. E apesar de ter muita coisa pra fazer, mas o que... Eu volto muito pra minha casa, que é o ministério, porque é bíblico. A mulher edifica o seu lar. A mulher sabe edificar o seu lar. Então, eu volto entendendo que eu sou uma mulher que eu edifico melhor. Eu faço melhor a minha casa. Se eu tô fazendo melhor a minha casa, eu vou fazer melhor aqui na igreja. Eu vou servir, vou ser uma melhor pastora na igreja. Eu vou ser uma melhor líder no mercado de trabalho, né? Outro dia também escutei o exemplo de um menino. O menino foi super bem elogiado dentro do mercado de trabalho e ele era um cristão discípulo, não só um cristão, mas um discípulo de Cristo. E quando você é discípulo de Cristo, você faz muito melhor, porque você não tá fazendo pro seu chefe. Você não tá fazendo pra agradar alguém aqui dessa terra, você faz pra agradar o Senhor. Então, isso, já emendei vários assuntos aí, e é isso aí. Uma coisa muito importante que você falou é essa via de mão dupla. Então, tem que ter a troca. E aí, a gente pode até trazer pro pessoal aqui que quando a gente tá discipulando alguém, essa pessoa precisa mais querer ser discipulada do que você, entenda, do que você querer discipulá-la. Porque se não houver do lado da pessoa, não importa o quanto você anseie que ela cresça, que ela se desenvolva. Se ela não quiser, ela não vai se desenvolver. Então, quando você estiver nessa caminhada, às vezes você tá ouvindo e fala assim, cara, eu tô discipulando algumas meninas e eu tô vendo alguns problemas. Algumas não estão muito engajadas, eu vejo uma diferença. Então, eu vou trazer alguns passos bem práticos, assim. Já tenha, antes de fazer talvez um convite, você vai estar nesse grupo aqui específico que a gente vai fazer, porque esse grupo tem um propósito, inclusive. Porque, por exemplo, na Zion, na nossa igreja, o discipulado acontece através dos links. E também, quando você está servindo numa área, você tem um líder e esse líder te acompanha, tá ali te desenvolvendo também. Temos alguns pastores que têm uns grupos um pouco mais, assim, específicos para desenvolvimento e aceleração de liderança. Então, tem um propósito bem específico. Sim. Então, eu falo para você, acho que até o que você falou, Bruno, no início da, entre aspas, né, ordem e decência, é porque tem um porquê. O discipulado que a gente tem aqui tem um porquê. E eu vou continuar discipulando vocês até o fim. Não quer dizer que vai ser nesse formato. Nesse formato da gente se encontrar e de a gente estar tão próxima. Porque vocês vão ser, Gabi sendo enviada, um dia também vocês vão ser, então vocês vão estar mais longe, vão estar um pouquinho mais distante, fisicamente, mas em espírito ainda estamos conectados e a gente vai continuar com esse relacionamento. Mas aí, né, voltando pro ensinamento aqui. Tem que ter essa busca da pessoa, senão não funciona. Então, ela tem que querer, ela tem que vir com perguntas, ela tem que querer marcar um tempo com você, ela tem que te encontrar no corredor da igreja depois de um culto e falar, deixa eu conversar uma coisa, eu tava pensando nisso, você tem 5 minutos? Discipulado também são esses 5 minutos. E a gente conversa rapidinho, a gente se tromba, troca uma ideia, tem momentos que a gente vai ter um jantar mais longo, essa semana inclusive a gente teve um jantar que foi mais de comunhão. Existe isso, mas essa busca é muito importante. Então, se você tá vendo isso no seu grupo, você tem que pensar, eu tinha que ter talvez colocado alguns requisitos. Pré-requisitos. Alguns pré-requisitos para que estivesse aqui. E o que são esses pré-requisitos? Não tem nada, não é nada fútil, mas é uma pessoa que tem que estar engajada na igreja, tem que estar servindo em alguma área, ela tem que demonstrar, já tem que ter fruto, tem que demonstrar fome, tem que ser presente, tem que ser assídua no discipulado, não pode ser uma pessoa que falta, tem que ser uma pessoa que cumpre com as coisas que você coloca ali no discipulado, que para vocês, né, tem ter tantos dias na semana que você vai treinar, que você vai malhar, porque você tem que reduzir o seu corpo como um escravo, seu servo mesmo, para que ele venha servir os propósitos de Deus. E essa é uma das formas. Tem o jejum semanal, tem isso, tem aquilo. Então a pessoa tem que estar de acordo. Se ela não tiver, você pode ter uma conversa. Fulana, lembra que eu falei essas coisas? Você não está cumprindo. O que está acontecendo? Será que esse é o tempo de você estar nesse discipulado? Você sente que é? Então tá bom. Então
Ó, as outras meninas todas fazem. Você concorda comigo que se eu ficar abrindo uma exceção por uma conduta sua que não está de acordo com aquilo que eu estipulei pro discipulado e não está de acordo com o que as outras estão fazendo, você entende que eu tô criando uma cultura errada? E quando você fala isso, a pessoa fala, nossa, é verdade. Então, ó, pra gente estar nesse grupo aqui, a gente tem que estar na mesma página, a gente tem que estar nas mesmas condutas. E aí a pessoa vai, vamos ver se ela muda. Poxa, ela não mudou? Traz ela pra uma conversa de novo. Fala, fulana, a gente já teve a conversa, já tinha os pré-requisitos, aquelas coisas estipuladas. Eu tive a conversa e você ainda não mudou. Ó, tô te falando, se não tiver uma mudança, não tem como, porque não faz sentido, tá bom? Então essa é mais uma chance pra ver se a gente consegue encaixar. Não encaixou? Chama fulano de novo, fulana. Eu amo você, mas eu acho que não é esse o momento de você estar nesse grupo, porque esse grupo tem um propósito claro. E você não tá de acordo com esse propósito. Então eu tô aqui ainda pra te acompanhar, pra te amar, totalmente disponível. Mas pro propósito desse grupo, talvez você não se encaixe tanto. Então a gente vai transicionar, mas, de novo, continuo aqui, te amando, estando disponível, você ainda é minha ovelha, mas a gente vai ter que ter uma transição aqui de como isso vai acontecer, como isso vai se desdobrar. E, Ju, esses requisitos, eles foram tão importantes porque você seta um padrão do reino. É assim que o reino de Deus, não são pré-requisitos que eu coloco que eu acho legal. Todos eles têm um princípio por trás, são pensados. Isso ajuda a desenvolver o nosso senso crítico, a nossa autoanálise. Então isso é muito positivo e a gente continua passando isso adiante. E tem algo da passagem que a gente leu, eu gosto muito dessa passagem de Tito, que também é algo que eu vejo a gente fazendo, que é, se tudo isso que a gente aprende, a gente precisa saber passar. E ontem a gente tava numa conversa e a gente falou, tudo aquilo que você não sabe explicar, você não sabe verdadeiramente. Então, se você não sabe explicar o princípio por trás do cuidado com o corpo, você não entende esse princípio de verdade. Então, tudo aquilo que a gente não consegue passar de maneira clara para as pessoas que a gente tá discipulando, então talvez eu não esteja entendendo aquilo que a pessoa que me acompanha tá dizendo. Talvez eu não esteja entendendo todo o conteúdo e os princípios que ela tá passando. Então eu preciso parar, dar 2 passos para trás e, tá bom, deixa eu entender o que essa pessoa que me ama, que tá comigo, tá falando, os princípios que ela estabelece. Eu realmente entendo isso, eu só tô fazendo porque estão me mandando fazer. Então eu entendo, então tá bom. Então eu preciso saber explicar. E quando eu explico, eu aprendo ainda mais. É verdade. E aí você cria esse funil saudável a balança entre ser discipulado e discipular, para que você não venha ser um obeso espiritual, onde você recebe, você fica aí, ó, pão da vida. Aí você vai engordando. Mas não tem. Você não tem onde gastar. Então, essa dinâmica, eu acho que é a mais saudável que a gente possa ter no sentido de igreja. Eu vou, de todo esse princípio aí que você passou, eu vou só resumir numa frase. Se você não sabe ensinar aquilo que você acha que aprendeu, é porque você, de fato, não aprendeu ainda. Então, esse resumo acho que é bom e claro. E aí, eu quero te dar um medidor, a gente tá caminhando aqui pro fim, mas um medidor para ver se a sua forma de discipular está sendo boa. E eu vou usar esse termo discípulas, apesar de eu não usar no meu dia a dia, mas só para você entender. Mas é se as suas discípulas sabem fazer discípulas que fazem discípulas, tá? E aí, vamos pensar, vovó, mamãe, filha, neta. Então, você sendo uma avó, se você consegue ter netas. Então, você, sendo uma avó, teve uma filha. Então, se essa filha consegue ter uma filha, sua bisneta, desculpa, eu falei errado, né? Então, essa filha consegue ter uma filha. Eita, minha gente. Você, sendo vó, tem uma filha que tem uma filha, então essa aqui é a sua neta. Mas é se essa neta consegue fazer uma filha. Então, se você consegue ter bisnetas, você tem um discipulado saudável. Se você consegue fazer discípulas que fazem discípulas que fazem discípulas, o seu discipulado é saudável. E aí, uma vovó que tem bisnetas. E aí, eu queria já dizer pra vocês aqui, se vocês puderem trazer uma inspiração final ou uma direção final, alguma coisa que tá no teu coração, pra galera aí assistindo sobre discipular, ser discipulada, o conceito como um todo, mas algo que vocês acham que vai ser rico. E aí, depois a gente ora pra finalizar, mas fazer essa instrução aqui final. O que me inspira a ser discipulada hoje é porque eu vou estar mais perto de Cristo. O que me motiva, o combustível que me faz, assim, me submeter, passar pelo processo, é ser afiada, é ser
refinada, passar pelo fogo mesmo. E ao mesmo tempo saber que eu tô construindo uma família. Eu ia até tocar esse ponto, mas a gente já tá terminando, porque a pessoa que tá me discipulando, a Júnia, ela não é a minha amiga, porque discipuladora não é amiga, ela mas ao mesmo tempo ela é minha família. Então eu sei que é como uma mãe, né? Porque a mãe não é mesmo nível que o filho. Ela não é amiga do filho, ela é uma autoridade na vida do filho. Então, quando eu escolho isso, eu escolho realmente submeter ao processo de Deus. E eu vou falar por experiência própria, eu nunca vivi um momento tão pleno no Senhor na minha vida. E eu devo muito ao investimento que a Júnia fez na minha vida. E eu queria, assim, traz esperança, sabe? Porque você não tá sozinho, te agrega ao corpo de Cristo. Então, pra mim, o discipulado que antes tinha um significado deturpado de controle e domínio, hoje tem um significado de amor, de cuidado, de realmente um toque de Cristo na minha vida que me faz estar mais perto dele. Então, Uau. vou Eu tô chorando. Assim, uma consideração final. Uma passagem que me toca muito é lá em João 21, quando Jesus pergunta pra Pedro, né? Pedro, tu me amas? Então, apacenta minhas ovelhas. E ele continua repetindo isso: apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. E o nosso discipulado com Jesus, ele precisa gerar em nós o anseio de fazer discípulos. Sim. Ele precisa algo queimar no nosso coração de não é possível que esse evangelho, que é poder e salvação para aquele que crê, ele permaneça em nós. Ele precisa fluir, ele precisa ir de geração em geração. Então esse anseio que você sente, ele é bíblico. Se você não sente esse anseio, vai para a presença de Deus e fala assim: Senhor, me ensina, porque eu quero sim, eu te amo e eu quero apacentar as suas ovelhas. Eu quero apontar para você, realmente como João Batista que apontou ali para Jesus. Eu quero apontar para Jesus. Então, minha consideração final para você é: se você não tem esse anseio, gera isso em oração, para que você possa deixar fluir a maior verdade do mundo, que é Cristo em nós, esperança da glória. E também queria agradecer, Ju, porque é um privilégio muito grande poder aprender e poder ver o fruto na vida das outras pessoas, daquilo que a gente vive. Não existe algo mais gratificante do que poder olhar uma bisneta, vamos dizer assim, vivendo algo com o Senhor. Então, meu conselho é: gere esse anseio, porque não tem nada mais gratificante do que você ver os frutos disso. Glória a Deus. E é isso. E foi isso que aconteceu quando você, sem saber nada de ensino, começou a ler a Bíblia. Esse foi o anseio que começou no seu coração. Eu preciso ensinar aquilo que eu tô aprendendo. E foi isso que Jesus fez com os seus discípulos, e os seus discípulos com os seus discípulos. E ele te chama também a fazer isso na sua vida, você aprendendo e você repassando, você instruindo e você inspirando, sendo aquela pessoa que não motiva por uma coisa externa, mas inspira por causa do Espírito Santo dentro de você. Então eu oro para que você venha ser alcançada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, que você venha ser convencida do lugar onde você está e para onde Deus quer te levar. Que você também venha ser convencida pelo Senhor daquilo que você deve começar a fazer hoje, que talvez você esteja até fugindo. Eu sinto que algumas pessoas têm fugido da sua responsabilidade ministerial porque acham até que a igreja vai te impossibilitar de viver outras coisas fora, ou vai te reter, mas a igreja, ela te envia, a igreja te capacita, e quando você viver isso, for essa mulher para outras pessoas, ou até esse homem que você está ouvindo aqui, para outros homens, Deus vai multiplicar muito mais na sua vida, porque quando nós somos um canal para Deus, Ele derrama ainda mais em nós, porque Ele sabe que somos um lugar que é frutífero, que faz algo com aquilo que Ele entrega. Então eu oro isso sobre você, que você seja um multiplicador de discípulos de Cristo, onde quer que você esteja e aonde quer que você vá. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Obrigada por ter estado conosco nesse episódio. De novo eu falo, compartilha, dá um like, dá as estrelinhas, manda para todo mundo, posta no Instagram para que a plataforma identifique, para que a gente saiba que vocês estão gostando e para que a gente possa também servir vocês de uma forma cada vez mais assertiva. Então Deus te abençoe e até a próxima.